Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, quando neste momento estamos abrindo mais uma live para apresentar a Deus um culto, onde estaremos estudando a Palavra de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer de antemão a sua sintonia e, como de costume, vamos estar aguardando por um minuto, mas outros irmãos e amigos que ainda têm o desejo de entrar ou estão se preparando para isso. Que Deus nos abençoe, que essa música possa estar falando ao seu coração de antemão. Uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, Santa Folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor vem surgir. A multidão dos que creram era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Obrigado mais uma vez pela sua sintonia conosco. A Igreja Batista em Vila Marcondes agradece você e também saudamos a Igreja Batista em Vila Marcondes, nossa querida igreja, com a graça e a paz do Senhor novamente. É bom estarmos vivendo essa comunhão através desta live e que esta manhã, no estudo da Palavra de Deus, possamos sair daqui mais uma vez abençoados pela ação de Deus em nossos corações. Eu quero orar ao Senhor como se costume, pedindo a sua direção para todo o estudo e o tempo de comunhão nesta manhã. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque tem nos dado a oportunidade deste encontro, Senhor. Toda a glória seja dada a Ti, por termos vencido mais uma semana na Tua misericórdia e graça. Agora, Senhor, assista as nossas vidas quando havemos de fazer, ó Deus, a Tua obra, fazer, ó Deus, trazer a Tua palavra ao coração, aos nossos irmãos, desafiando, animando-os para suas vidas, suas semanas, o seu tempo em Cristo Jesus. Muito obrigado, te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria deixar o texto da Palavra de Deus para a sua devocional, um texto para abrir já o nosso foco, entendimento para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nesta manhã. Eu tenho o texto se você quiser acompanhar aí na sua casa, o texto de Efésios no capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 10. Esse texto é bastante conhecido, ele está dentro do contexto daquilo que Deus vai falar aos nossos corações nesta manhã. Diz assim o texto de Efésios 2, de 1 a 10.
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, que vivem nas desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus continue aplicando a sua boa palavra em nossos corações, que a reflexão desta manhã venha ajudar você a compreender bem também o texto desta palavra nesta manhã, em nome de Jesus, ok? Queridos, eu queria agradecer a Deus, mais uma vez, lembrando, fazendo a nossa agenda neste momento, de que estamos agradecidos a Deus por até aqui Deus está nos sustentando, dirigindo, né, os caminhos do momento da pandemia, desta reclusão como igreja. Quero louvar a Deus pela sua participação, quando você tem sido fiel com seus dízimos e ofertas, fazendo isto com que o reino de Deus continue acontecendo, no sentido das suas responsabilidades para com as nossas instituições, para com as nossas outras atividades que temos para serem pagas. Deus abençoe sua vida, supre sua necessidade, dê-lhe saúde, graça e suprimento abundante para que você tenha fé e confiança nisso. Faça isso com liberalidade e amor, porque Deus há de compensar em bênçãos muito maiores. Nós temos tido um encontro às quartas-feiras, os irmãos que têm estado conosco, bem poucos, mas tem sido, e vamos persistir, porque tem sido bom poder vê-los, poder conversar. Então, faz um esforço e na quarta-feira, fica atento, estaremos mandando sempre o link para você adentrar a nossa sala de comunhão, assim chamada. Que você possa viver esse tempo também, é uma forma de nós estarmos bem juntos, tá? Continuamos orando uns pelos outros, né? Hoje, esse tempo, nós temos um pedido muito específico e especial para o nosso irmão Ananias, que está vivendo um momento também bastante difícil, internado, sob uma suspeita do Covid-19. Então vamos estar orando bastante por ele durante toda a semana, como já temos feito, né? Pois amamos essa vida, todos os seus queridos, irmã Cecília, e que Deus esteja abençoando ricamente e vai com certeza dar a vitória. Esses são alguns avisos. Sim, queria lembrar os irmãos para que iniciamos no mês de julho, né? Chegamos no meio do ano e ninguém esperava que tudo fosse assim, né? Como está acontecendo. Agora, também estamos na expectativa de quando queremos voltar, né? Dentro das perspectivas, talvez você está acompanhando, talvez você está ansioso, mas a igreja X, Y está já, a cidade tal, B, A, B está já reunindo, liberaram e tal. Eu queria mais uma vez reiterar a minha palavra, de que nós vamos ter toda a cautela para atender às realidades do Estado, das faixas que estão sendo liberadas, e as cidades que estão sendo liberadas dentro dessas faixas, né? Porque por mais que libera a faixa amarela, verde ou vermelha, enfim,
tem também a realidade do município, né? Como que ele está com as contaminações. Então nós também vamos estar atento a isso, estamos acompanhando, conversando com todos os pastores da nossa associação. Tenho tido essa responsabilidade, tendo visto a ser presidente, precisar também orientar as igrejas e pastores, ajudando-os nessas decisões, né, também. Então, aguardo com paciência e vamos buscar esse processo paulatino, né? Quem sabe, né, pela graça de Deus, se tudo correr bem, já no mês de agosto a gente já começa, possivelmente, dentro dos limites, estar retornando ao templo, né? Dentro de todo o cuidado que deve ser feito. Mas vamos estar tranquilos sobre este processo, tá bem? Esta então é as nossas informações e eu quero louvar a Deus pela sua vida como igreja. Quero agradecer e louvar a Deus pela vida dos nossos amigos que têm sido assim amigos, e gostoso saber que você está em sintonia, acompanhando nossas lives, e isso também nos alegra o coração. Eu espero que você esteja sendo abençoado com esta comunhão que estamos gozando junto, amém? Que Deus continue a falar ao seu coração. Eu vou orar para que nós possamos abrir o estudo desta manhã para a edificação das nossas vidas. Oremos mais uma vez. Eu te peço, Senhor, a tua misericórdia e a tua graça para o estudo da tua palavra. Nós vamos meditar nela e queremos que a graça e a sabedoria do Senhor nos ajude na ministração dela. Fala ao coração dos meus irmãos e amigos que em sintonia, Deus, estão junto conosco para esse tempo. Em nome de Jesus, eu te oro. Amém. Amém. Estamos iniciando um novo mês. Estamos vivendo o livro de Romanos. O livro de Romanos ele traz algumas informações muito precisas para a vida cristã. A vida cristã ela tem os seus caminhos e os seus passos de uma forma muito segura no Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou estar abordando alguns assuntos bem variados, nada que de uma forma bem, assim, talvez séria, como uma série, mas trazer os sentimentos da Palavra de Deus dentro daquilo que é o âmago do livro de Romanos e que, com certeza, edifica as nossas vidas, ok? Um dos fatos marcantes, tá, na vida cristã é a nossa experiência com Jesus Cristo. Quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, esta é uma experiência maravilhosa que marca algo muito especial na nossa vida. Quem viveu essa experiência, ou quem já teve essa experiência, pode dizer da mais diversas formas com que você foi alcançado pelo Senhor e viveu a bênção desta experiência, né? Ela é particular, ela é individual para cada um, não tem uma regra, mas marca algo muito especial na vida de cada um de nós. Isto na teologia bíblica é chamada de, no estudo teológico, é chamado de o novo nascimento, o novo nascimento. A palavra de Deus, lá em João 3, versículos de 1 a 16, 17, nós vemos aqui a experiência muito, muito interessante de um homem de grande influência na época, nos tempos de Jesus, e ele era uma autoridade entre os judeus, e ele exercia uma função bem como fariseu, bem destacada e respeitosa naquela região, na sua cidade. E ele estava ansioso e queria ter a segurança da sua vida, a vida eterna. E ele então propõe encontrar-se com Jesus. Ele queria ter a segurança da sua vida eterna após a sua morte. Era tudo que estava bem dentro do sentimento da conversa dele com Jesus. Ele chamava Nicodemo, acho que você já descobriu isto, quem assim conhece bem a história. Ele então foi falar com Jesus à noite. Ele preferiu sair à noite para encontrar com Jesus, porque ele não queria se expor, né? Ele era uma autoridade, uma pessoa que tinha os olhares voltados a ele, sobre suas ações e atitudes, e ele não queria se expor naquele momento.
E nessa conversa dele com Jesus, então, ele consegue esse encontro, ele faz algumas colocações, bem provável, não está em detalhes muito no texto, mas com certeza ele colocou algumas das suas ansiedades, das suas crises, dos seus problemas para o Senhor. Então Jesus fez o quê? Jesus propôs para ele um novo nascimento. Um novo nascimento, né? Para um homem na idade dele, de Nicodemos, ficou meio difícil assimilar de início aquilo, né? Então, em toda essa dúvida, em meio a essas dúvidas que ele estava tendo sobre isso, sendo ele já um homem formado, como que isso seria? Então, Jesus explica que, na verdade, ele estava falando que ele precisava nascer da água e do Espírito, né? Era uma outra forma de viver, de nascer e viver dentro de um novo plano, no propósito, de um novo reino. Nicodemos era um homem que tinha muitos problemas. Ele tinha pecados, ele tinha algumas mazelas, é bem provável. Ele estava ansioso, ele estava confuso. Assim como qualquer um de nós, na verdade, era um homem que estava e tinha suas lutas, seus problemas, e vivia assim na sua caminhada, né? Ele trazia, com certeza, em função disso, algumas culpas, né? Culpa que massacra, culpa que deixa as pessoas oprimidas, deixa as pessoas bastante duvidosas sobre o futuro, sobre os próximos passos, a caminhada, né? Então, ele trazia tudo isso dentro de si e se encontra com Jesus. Dúvidas que, inclusive, por ele ser um fariseu, ter uma postura junto aos judeus, ele tinha uma dúvida, assim, com as questões religiosas, é bem provável. Por mais que ele era fariseu e exercia essa autoridade, ele, com certeza, se ele foi procurar Jesus, é porque algo estava pesando como culpa no seu coração sobre algumas ações e atitudes. Jesus está propondo, então, nessa conversa e nesse novo nascimento para a vida do Nicodemos, quando ele entrega, quando ele se propõe a viver o novo nascimento, a nova vida em Cristo, a justificação de todas essas mazelas, a justificação dos seus pecados, a justificação e eliminar a culpa que possivelmente corroía dentro do coração dele. E com certeza ele iria ter uma nova condição de vida desse. A culpa então seria anulada, principalmente diante de Deus, né? Aos olhos de Deus, Deus o ia ver livre destas questões, principalmente dessa culpa, que o pecado, as inferências, as dúvidas religiosas e todas as outras mazelas estavam atrapalhando a vida espiritual, principalmente a vida espiritual dele, porque não a vida material física. O que nós podemos aprender, queridos irmãos, nesta manhã sobre então esse tema que Jesus propõe, novo nascimento, justificação? Eu creio que eu queria pensar com você sobre o tema justificados para viver paz e alegria. Era todo o desejo de Nicodemos naquele exato momento. A palavra de Deus, para eu ter uma referência para nós seguirmos em nosso estudo, em Romanos, no capítulo 5, se você puder abrir a sua Bíblia, se ela está com você, ou não, então acompanhe comigo, tá? Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 11, eu vou ler alguns versículos para que a gente possa ter a base para nós aplicarmos e aprendermos algo sobre esta proposta. Diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação ela produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança, ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato,
No devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha a coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Esse é o texto básico pela qual quero estar aprendendo com os irmãos mais uma vez essas verdades que o Senhor Jesus propôs nesse tema, né, justificados para viver paz e alegria, a questão da justificação, todas as sentimentos, pesos que estavam na vida de Nicodemos, talvez na vida de alguns de nós. A vida cristã, portanto, ela tem sido e só tem sentido, né, sentido de existir, de vivê-la, quando nós estamos seguros de que nós podemos olhar para Cristo, nós podemos olhar para Deus e nos relacionar com Ele de forma tranquila, sem culpa, sem ressentimentos, enfim, que os nossos pecados tendo a consciência de que nossos pecados estão perdoados, né? E que estamos, portanto, em paz com Deus, né? Como é gostoso poder ter esse relacionamento pacífico com o nosso Deus. Agora, isso é possível, queridos irmãos, quando nós temos a convicção de que nós fomos justificados, né? Que nós fomos justificados com aquelas mazelas, justificados dos pecados, de todas as ações que de fato estavam nos afastando de Deus e nos distanciando dele, né? Criava essa situação uma barreira entre eu e meu Deus, entre você e seu Deus, e tem criado no coração daqueles que estão distantes de Deus uma barreira espiritual em que não tem a condição de ter essa justificação por não conhecê-lo, o processo dela nas suas vidas. Deus quer e pode realizar a justificação, porque Ele é um Deus santo e quer que nós vivamos no nosso relacionamento com Ele em santidade. E isto Ele com certeza fará e nos ajudará nesse processo de santificação. Esta condição de justificação, queridos irmãos, acontece naturalmente quando nós, então, nos aproximamos de Deus. Tá? Quando nós o aceitamos como nosso Senhor, né, Senhor e Salvador das nossas vidas, Deus, pelo esse processo, né, natural da salvação, Ele interfere, Ele ajuda-nos a viver de uma forma tranquila e prazerosa diante dEle e com Ele. Então, o que seria a salvação para que eu me aproprie e desfrute da justificação? Então, parece não. Há um caminho a percorrer de forma mais sistemática. Eu preciso ter a salvação. Eu preciso me encontrar com Jesus e viver esse relacionamento que, neste processo, de fato, Ele, então, vai me abençoar. A salvação, que seria então a salvação para que eu me aproprie e desfrute integralmente, plenamente da justificação. A salvação, portanto, é um ato do amor de Deus, vamos definir assim. É um ato do amor de Deus, e acho que o nosso texto, creio, não tenho certeza que o nosso texto de João 3,16 é bem claro e explica bem isso. A salvação é um ato do amor de Deus, dando seu único filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna após a morte. E quando aceitamos esse sacrifício de Cristo, ali na cruz do Calvário, pela fé e pelo arrependimento de todas aquelas culpas, né? É autenticada a nossa segurança, a nossa eternidade, a nossa salvação em Cristo Jesus. Estamos salvos.
Agora, é importante pensarmos e sabermos que quando somos salvos, como somos agraciados e beneficiados pelo processo da salvação, nós temos outros benefícios que naturalmente acompanham a salvação, como a regeneração, a santificação, a justificação, né? E a glorificação, né? Glorificação. É maravilhoso pensarmos que o Senhor não dá algo tão superficial, né, para nós. Ele dá algo e abençoa-nos com um bojo de bênçãos bem maior que talvez nós merecemos, né? Mas o nosso foco, então, dentro deste bojo que vem junto com a nossa salvação, o nosso foco hoje está nesse estudo na justificação. Na justificação, né? Tema que nós vamos considerar nesse momento, então, para nos fundamentarmos e aproveitar melhor das coisas importantes que está dentro desse processo. O que podemos aprender, então, positivamente desta ação graciosa de Deus? A nossa justificação. O nosso texto, então, ele foi bem claro. Você percebeu logo no início, quando eu fiz a leitura, ele inicia no versículo 1 com uma conjunção, né, conclusiva. Percebeu? Ele diz, olha, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, essa conjunção, ela traz a ideia e nos dá a ideia segura de que isto é verdade e isso está confirmado. Tendo sido, pois, justificados. É interessante que o embasamento para essa declaração está no versículo 25 do capítulo 4. Ele diz assim, ele foi entregue, né, Jesus, à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Repito mais uma vez para dar ênfase da conjunção. Tá? Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Tendo sido, por isso, portanto, né, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa justificação, meus irmãos, ela tem como um grande propósito nos aproximar de Deus. Um Deus santo, como já tenho dito, um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, gracioso e que quer que o relacionamento dos seus filhos, dos seus queridos, estejam no mesmo nível, né? A Bíblia diz que ele foi entregue à morte pelos nossos pecados, então, para eliminar, para apagar, para tirar. E também ele ressuscitou para nos dar vida, né? Consequentemente, nós temos paz e relacionamento com esse nosso Deus, o Deus maravilhoso. Você foi absolvido de uma acusação em algum tribunal? Eu faço essa pergunta para você. Você, algum dia, por uma situação, talvez uma demanda na justiça, ou talvez mesmo uma crise qualquer difícil, e você foi absolvido de uma acusação em um tribunal? Que sensação e benefícios isso trouxe para você? Bem, é isso mesmo, tá? É isso mesmo que você pensou, é isso mesmo que talvez você nem viveu essa experiência, tá? De repente, né? Mas vamos supor que, né? E a experiência que você viveu. E você que talvez já tenha vivido por qualquer outra realidade, teve que estar à frente de um tribunal e foi absolvido, né? E saiu alegre, saiu bem provável que é bem assim, né? Alegre, satisfeito e regozijando de alegria. É bem isso mesmo, queridos, que Deus está fazendo em nossas vidas quando nós somos justificados nele, tá bem? A justificação de Deus, através de Cristo Jesus, é plena, ela é eficiente e ela acontece porque é plano de Deus para o nosso relacionamento com ele, plano espiritual do nosso relacionamento principalmente com ele, né? Ela nos traz paz com Deus, reata nossa relação com ele
e isso nos traz, meus irmãos, intimidade com Deus, né? Eu posso dizer, eu estou bem na minha relação com meu Deus e estou vivendo. Ele afirma no versículo 8 que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que maravilha quando ele propõe dar-nos a possibilidade de termos relação com ele, né? Ele faz o quê? Ele demonstra esse amor, demonstra essa intenção, dando Cristo, nós ainda, sabe, sob a condenação. Nós ainda debaixo do pecado ainda, né? Para que pudéssemos então ter a possibilidade de, quando chegar o tribunal dele, a presença dele, para a nossa salvação, então pudéssemos estar em paz e tranquilo e sermos agraciados. E o versículo 9 diz, e agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda, seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, nós estaremos livres da condenação eterna, né? A ira de Deus é a condenação eterna de todo aquele que está longe, afastado e vive demasiadamente em seu pecado, né? Este ato que eu acabei de citar nesses dois versículos, né? A morte de Cristo e a nossa justificação, esse ato ele endossa dois fundamentos muito importantes, né? A morte de Cristo na cruz do Calvário, tá? Ele endossa essa morte de Cristo lá na cruz, né? Nós estamos seguros, foi cancelado o veredito, a cruz de Cristo, a sua entrega pelo amor com que Deus nos amou e deu lá o seu Filho na cruz, ele cancela o veredito que estava sobre nós. Então, um outro endosso que faz, né, os dois fundamentos que eu citei nos versículos 8 e versículo 9, é a sua ressurreição. Ela autentica a nova posição que nós agora estamos, né? O capítulo 25, capítulo 4, versículo 25, que eu li. Então, nós temos dois fundamentos que estão sendo endossados pelo amor de Deus e também a justificação no seu sangue. Eu tinha um veredito, a humanidade tem um veredito, versículo 17 de João, né, desse mesmo capítulo que tenho, ele fala que Deus amou o mundo, tal, no versículo 16, mas no 17 ele diz que nós estamos sobre aquele que não recebe, está debaixo da ira de Deus, está condenado. Então, a morte de cruz do Calvário, uma vez aceita, como pela fé e o arrependimento, ela cancela o veredito. Então, você está cancelado. Mas muitas vezes, né, cancela, na vida natural, quando você vai lá, paga uma conta, o que você faz? Você paga a conta e muitas vezes, deixa para lá, nem sempre, né? Nem sempre. Você quer um recibo, você quer uma autenticação no seu documento, né? Nem agora, muito mais, né? Eletronicamente, que as coisas a gente quer guardar isso de uma forma bem específica para justificar um dia, olha, paguei. Sabe, meus irmãos, a ressurreição de Cristo autentica o cancelamento que lá na cruz do Calvário, nós ainda pecadores, mas o Senhor já estava previdenciando isto e Ele, quando nós o aceitamos, Ele cancelou o veredito e autenticou a nossa posição nele quando Ele ressuscitou. Isto é maravilhoso e é lindo dentro do processo da justificação. Você percebe que todo o processo da justificação, nessas questões que eu já tenho colocado, que ela nos dá tranquilidade de relacionamento com o nosso Deus. Você já percebeu que nos dá a certeza de que podemos caminhar nesta vida cristã, nesse relacionamento com Deus? Quero crer que você esteja entendendo assim. Então, nós podemos resumir que este ato de Deus, tá?
a nossa justificação como? Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, absolve no perdão o homem de seus pecados e declara-o justo. E declara o justo. Você, tá? Capacitando-o para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Olha que maravilhoso, né? Nós somos absolvidos diante de Deus e podemos dar um exemplo na vida pessoal, né, de correção diante dos homens. Nossa, que mudança maravilhosa, que bênção a vida daquela pessoa. Olha o que ele era e agora é o que ele é, entende? Então, essa graça é concedida não por obras meritórias praticadas por nós, pelos homens, tá? Mas por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Que lindo, né? Você lembra o texto lá que eu li no início de Efésios, capítulo 2, né, versículo 10? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, nós fomos aceitos por isto. Eu quero agora fazer mais uma vez essa definição de uma forma bem direta para você. Esse ato de Deus, a nossa justificação, ela é Deus considerando os méritos do sacrifício de Cristo, absolve no perdão, que vem lá da cruz, né, o homem de seus pecados e o declara justo, capacitando-o para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens, tá? Essa graça é concedida não por obra meritória, né, praticada pelo homem, mas por meio de sua fé em Cristo Jesus. E a palavra de Deus autentica estas palavras, esta definição, esse sentimento teológico, posso até assim dizer, desta questão da justificação, quando em Romanos 8, versículo 33, ele declara: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E aí? E agora? É Deus que justifica? Então, todo aquele texto maravilhoso de João 8, né? Quem que separará-nos do amor de Cristo, né? É o contexto disso. E nesse versículo 33 ele declara esse sentimento: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Romanos 3, 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Gálatas 5:21 nos diz que Deus o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nos tornássemos justiça de Deus. Olha que lindo, meus irmãos, que precioso, que grandioso é isso. 1 João 9, então, ele fala: olha, você conhece. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, é um justo juiz, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, estamos justificados pelo justo, Cristo, o nosso Senhor. Maravilhoso pensarmos. E eu quero concluir, sabe, essas palavras tão importantes para a caminhada cristã, para a vivência espiritual no nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Hoje, creio ser um tempo importante para essa reflexão, eu creio, tá? Em nossa vida espiritual. Hoje teríamos, no contexto presencial, nossa celebração da ceia. Mas a ceia, meus irmãos, para mim, ela também é celebrada no coração. Não é apenas num ato, em alguns elementos. É legal, é muito importante, Jesus fez assim, imitamos. Mas uma das recomendações que Deus tem e Jesus tem nos dado é que nós façamos, nós relembramos, memorizamos essa relação muito mais no coração. Não é um dia específico, mas é todo dia. É todo tempo vivermos o ato da cruz, quando nos traz salvação e nela a justificação, né? E isto é um momento importante que estamos vivendo para fazer uma reflexão mais profunda sobre isso em nossas vidas, tá?
avaliar a nossa posição em Cristo, fazer jus àquilo que Ele fez por mim, sem que eu merecesse. Olharmos lá para a cruz de Cristo mais uma vez, ver todo o sacrifício, toda a dor, todo o sofrimento em meu favor, e o agradar. E Ele fez isso de forma plena, entregue liberalmente, em obediência, inclusive ao Pai. Eu creio que também é um momento para avaliar como tenho desprezado tamanha graça, ou invalidado tamanho sacrifício, queridos. Quando eu estou andando confiando nos meus méritos, tá? Confiando na minha capacidade humana de me relacionar com Deus, resolver as coisas, e depois perguntando para Deus, tá certo, Deus? Ou, puxa vida, Deus me abandonou, qualquer coisa nesse sentido. Esse é um momento, queridos amados, tá? Para olharmos que quando fomos justificados com Cristo, nós alcançamos algo muito relevante, muito grandioso, gracioso, portanto. Então, fazermos essa avaliação sobre esse ponto negativo, né, de desprezo dessa graça que muitas vezes invalidamos em alguma atitude do nosso coração. Fazer esse inventário pessoal, descobrir como Nicodemos que precisamos mudar nossos conceitos de agir, de relacionarmos com Deus, com as coisas espirituais, com as coisas do contexto deste mundo, tendo e sendo eu justificado numa posição nova em Cristo Jesus. E pelo um ato maravilhoso, grandioso, que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Fazer esse inventário é fundamental, descobrirmos realmente tudo isso. Seja sincero comigo, ser sincero comigo mesmo, ser sincero com você, você entende? E buscar diante de Deus, mais uma vez, arrependidos, confessos, mais uma vez, a graça de que Ele nos concedeu. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, a viver em paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como este mundo dá, o Senhor Jesus disse. E se nós fomos justificados, para termos paz com Deus. E isso é relacionamento tranquilo, pacífico, amoroso, tranquilo. E podemos caminhar a nossa vida. Deus te abençoe ricamente a viver isso, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer isso até que Ele volte. Viver e praticarmos a justiça de Deus em nossos corações. Porque Ele fez com tanto amor para justificar-nos da nossa culpa, da nossa caminhada. Vamos orar. Tu és digno, Senhor, realmente de todo louvor e de toda glória. O Senhor, ó Deus, alcançou os nossos corações não pelos nossos méritos, mas pelo amor com que o Senhor deu o seu Filho amado Jesus Cristo. E este, ó Deus, se rendeu ali na cruz do Calvário, fazendo com que acontecesse, ó Deus, todo o processo maravilhoso da salvação em nossas vidas. Eu te louvo, ó Deus, porque alcançou a mim, aos meus queridos e aos meus irmãos, ó Deus, e também tem promessas para alcançar todo aquele que nele crer. O Senhor dará vida e vida com abundante. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem sido e feito em nossas vidas, sustentado, cuidado das nossas vidas. Deus amado, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua palavra, que é fiel e verdadeira, e nos solidifica e edifica para vivermos a bênção e os propósitos do Senhor nas nossas vidas. Fala bem de perto aos nossos corações e nos concede esperança daquilo que, Deus, que está por vir. Esperança, Senhor, de que algo melhor, ó Deus, possa acontecer nas nossas vidas, como servos do Senhor, como pessoa, como famílias, em nome de Jesus. Eu quero pedir a tua graça, mais uma vez, e a tua misericórdia, juntamente com a tua igreja, o teu povo, ó Deus, que tem orado pela vida do nosso irmão Ananias, que o Senhor sustenta, o Senhor, ó Deus, o livra daquela cama e traz ao seio da sua família, ao nosso convívio familiar e espiritual. Abençoa, Deus, faça, Deus, como o Senhor já está fazendo, com poder e glória, para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus. Cremos, Senhor, no agir poderoso do Senhor. Abençoa os demais irmãos, todas as suas lutas, seus problemas,
que as suas vidas, seus negócios estejam no centro da vontade de Deus. Que, ó Deus, qualquer adversidade, qualquer luta, qualquer situação, ó Deus, em suas vidas possam, ó Deus, estar dentro do plano e dentro do propósito do Senhor Jesus Cristo nas suas vidas. Fala bem de perto, ó Deus, aos nossos irmãos. Dá-nos uma tarde agradável, juntamente com nossos queridos, e que possamos viver o tempo de Deus, ó Deus, de forma que honremos o ato da nossa justificação e nos encontrarmos inculpáveis diante do Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe nesta manhã, através dessa palavra, e que ela alcance o seu coração. Eu louvo a Deus por poder estar com você e poder viver essa comunhão nessas lives com você. Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo, que tenha uma tarde gostosa, né? E um almoço saboroso com seus queridos, tá? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Pelo teu favor, e o que Deus é maravilhoso. faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Tchau, tchau. Deus Eu abençoe. te agradeço.